nos aperfeiçoar, para nós melhorarmos, é necessário nós cumprirmos os princípios da palavra de Deus. E os princípios da palavra de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Viver os princípios de Deus é saber que nós temos uma aliança com Deus através do seu Filho. E essa aliança nos permite, essa aliança nos dá condições espirituais de desfrutar da plenitude da graça de Deus na nossa vida. Uma aliança que Deus não quebra, uma aliança que Deus não desfaz. A palavra de Deus que eu tenho nessa noite é em Gênesis 17. Esse mês nós vamos falar sobre aliança. É o mês de agosto, mês 8. E o 8 é símbolo de aliança. Amém? Então eu quero dizer para vocês que a aliança com Deus tem benefícios extraordinários. Mas também quando estamos aliançados com Deus, existe também as responsabilidades de nós como filhos de Deus, de nós como aliançados com Deus. Não somente de sermos abençoados pelo Senhor, garantindo a nossa salvação, mas existe uma necessidade, uma importância de nós sermos fiéis a Deus, cumprirmos o propósito como filhos que obedecem o seu Pai e que obedece a sua palavra e que obedece os seus mandamentos, porque essa é a vontade de Deus. Nos últimos dias que vivemos, existe fome e sede da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E muitas pessoas estão perecendo porque não têm conhecimento da palavra do Senhor. Despreza o conhecimento, despreza o entendimento. E como que eu desprezo o conhecimento e o entendimento? Nunca praticando, nunca fazendo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Mas muitas vezes nós falamos: Senhor, eu sou tão falho, sou tão errante. Mas mesmo que nós sejamos falhos e errantes, nós não podemos deixar a palavra de Deus, nós temos que dar continuidade. Porque a palavra, ela é como um martelo que esmiuça toda pedra, que quebra toda pedra. A palavra é como um prego, que quanto mais você bate o prego na tábua com o martelo, mais aquele prego fica firme e fixado. Assim é a palavra de Deus. Então, em cada momento da nossa vida, em cada tempo da nossa vida, que nós vamos observando e praticando a palavra, debaixo dessa aliança com Deus, através de Jesus, nós temos a palavra registrada, pregada, fixada em nosso coração. E por ela estar no nosso coração, a palavra diz que do coração são as procedências da vida. Aquilo que está no nosso coração é que sempre nós praticamos. Muitas vezes nós falamos: eu não queria fazer isso, mas era algo que estava no nosso coração e acabamos fazendo. E muitas vezes são coisas boas, muitas vezes são coisas ruins. Mas quando estamos aliançados com Deus, o Senhor, Ele tem princípios, o Senhor, Ele tem mandamentos estabelecidos por Ele, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida. Quando eu falo uma vida abençoada, não estou direcionando exatamente só no sentido de saúde, financeiro, mas eu falo uma vida abençoada espiritualmente, uma vida resolvida com Deus. O que Deus quer de nós como igreja, como povo, é um povo resolvido em relação às coisas do Pai, em relação às coisas de Deus. É isso que Ele pede de nós a cada dia. Eu sempre digo no seminário, a gente ministra aqui o seminário de intercessão. Todas as segundas a gente está ministrando, vem gente de outras cidades aprender aqui conosco, aqui nessa casa. E a gente fala que antigamente, alguns anos atrás, quando você via uma faixa na porta da igreja, estava lá: culto de cura e libertação, 12 noites de libertação e cura. Aquilo era voltado mais para as pessoas que não tinham Cristo, que não conheciam a palavra. Mas nós estamos vivendo os últimos dias e nós sabemos que a igreja do Senhor
ela precisa de libertação, ela precisa de cura, porque muitas coisas têm prendido a igreja, muitas coisas têm machucado a igreja, e nós sabemos que Deus, Ele deixou uma palavra direta para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a liberdade, a libertação, ela é para nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a cada dia nós vamos conhecendo mais, a cada tempo nós vamos mergulhando mais na palavra de Deus. E quanto mais conhecimento nós adquirimos e praticamos, nós passamos a receber libertações, curas. E sendo assim, a igreja ela começa a passar por cura, por libertação, por um avivamento. E ela passa a ser uma noiva a cada dia restaurada e curada, porque um dia Jesus Cristo, Ele voltará para buscar, para se encontrar com essa noiva que é a igreja do Senhor, porque existe uma aliança, existe um pacto selado, e esse selo foi a preço de sangue, de vida, e essa vida e esse sangue é de Jesus. Aleluia. E hoje eu estava meditando numa palavra, e também ouvindo uma palavra, participando de uma palavra de um curso, e a gente aprendeu ali que Jesus ele ficou 6 horas crucificado, agonizando e sofrendo na cruz. E quando completou a 7ª hora, ele deu o suspiro, ele entregou o Espírito a Deus, ele morreu. Mas ao 3º dia ele ressurgiu. Então nós entendemos que existe uma aliança que nos enlaça com Deus, que nos aproxima de Deus. E essa aliança, como eu disse, ela exige de nós um compromisso com Deus e com as coisas concernentes de Deus. Em Gênesis 17:1 fala: quando Abrão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós observamos aqui que Deus ele declara aqui, a partir dessas palavras, e até mais à frente, ele declara o quê? Uma aliança estabelecida com Abraão. Só que Abraão ainda chamava Abrão. Depois Deus mudou o nome dele, aumentou uma letra, né? Uma letra A, Abraão. Mas até então o nome dele era Abrão. E Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito, nós sabemos que não é você ser perfeitinho, porque você tem erro, eu tenho erro. Mas essa palavra perfeito é no sentido de ser íntegro. Então nós temos que ser íntegro, porque nós temos uma aliança com Deus. Precisamos a cada dia a ser íntegro diante do Senhor. E nós temos a necessidade na nossa vida espiritual de praticarmos a integridade a cada dia com Deus, com as coisas relacionadas a Deus. Porque muitas vezes a pessoa, ela esquece dos princípios de Deus. Você já percebeu que quando você fica sem ver uma pessoa há muito tempo, às vezes você até esquece. Quando você fica muito tempo sem falar com uma pessoa, você até esquece dela por um tempo, por uns dias, mas de repente, você lembra, mas aí já passou os dias. E nós sabemos que se nós não estivermos andando na presença de Deus, nós esquecemos de Deus, dos princípios de Deus. E nós lembramos de Deus só naqueles momentos que nós declaramos: meu Deus, aí nós lembramos de Deus. Mas o Senhor ele fala para Abraão: anda na minha presença, estar com Ele, andar com Ele, e seja íntegro, seja perfeito. E Deus fala: eu sou o Todo-Poderoso. Ele não fala eu sou poderoso, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que ele fala anda na minha presença? Porque quando nós andamos na presença de Deus, com Deus, nós somos transformados. Ele fala para Abraão: seja perfeito. Mas primeiro ele dá a receita: anda na minha presença. Uma pessoa só pode ser perfeito
na qualidade de que Deus pede aqui, é andando na presença de Deus. Porque a presença de Deus fala do quê? A presença de Deus fala da sua glória, do seu poder transformador. A presença de Deus fala o quê? De uma aliança. Quando um homem e uma mulher se casam, é para a vida toda. E naquele altar, eles fazem um voto até que a morte os separe. E eles fazem um voto também dizendo que seja na alegria, na dor, eu vou te amar, eu vou cuidar de você. Na bonança, eu vou estar com você. Por quê? Porque ali está sendo estabelecido o quê? Uma aliança. Então, aqui não é diferente. Deus pede para que Abraão ande com ele. Enquanto ele viver sobre a terra, Deus pede que Abraão ande com ele. E seja íntegro, seja perfeito. Chegue a uma qualidade de varão íntegro, de varão perfeito. E é isso que Deus tem estabelecido para nós. Porque quanto mais nós nos tornamos íntegros diante de Deus, nós vivemos a plenitude do Espírito, vivemos uma vida transformadora, uma vida totalmente curada, trabalhada, moldada, e nós alcançamos aquilo que Deus tem preparado e liberado de promessas para nós. Aleluia. O que Deus queria aqui era que Abraão andasse sobre o seu conselho, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus princípios, zelando ali por uma aliança. E ele diz no versículo 2: farei uma aliança entre mim e você. Olha o que ele fala. Primeiro ele dá a receita: anda na minha presença, porque aí você seja perfeito, seja íntegro, e eu estabeleço com você uma aliança. Farei uma aliança. Olha o que Deus faz. Farei uma aliança entre mim e você. E é isso que através de Jesus, que foi feito conosco diante de Deus, foi estabelecida uma aliança. Deus fez uma aliança conosco através da pessoa de Cristo Jesus, através do Messias, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e que é aquele que é a vida. E nós precisamos andar na presença de Jesus. Precisamos andar cumprindo os princípios de cultivar nossa aliança com Deus através de Jesus. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Jesus declarou: eu sou o caminho. Então Ele é o caminho para nos aproximarmos de Deus, andar na presença de Deus, porque Jesus é a glória de Deus manifestada, que morreu naquela cruz ao nosso favor. E hoje nós temos o direito da vida eterna. Nós temos o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se existe uma coisa tão gloriosa, é sabermos e termos a convicção e a certeza, através dessa aliança, que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Você tem o nome escrito no livro da vida, porque existe uma aliança entre você e Deus. Aleluia. Interessante que essa palavra de aliança, essa bênção, essa coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, que ele libera uma bênção sobre a vida de Abraão. Ele diz: e darei você uma descendência muito numerosa. Um homem já avançado de idade, 99 anos, quase 100 anos, e a sua mulher que era estéril, não gerava. Ele estabelece aliança. Ele pede para ele andar na presença de Deus, pede para ele andar na sua presença, ser íntegro. Mas Abraão já conhecia as coisas de Deus, mas Deus aqui pede para ele ser íntegro. E essa bênção da aliança concede a Abraão numerosas descendências, filhos e mais filhos e mais filhos. E eu quero dizer uma coisa para você, que nós somos abençoados em Abraão também, porque ele é o nosso pai na fé. Aleluia. E ele diz assim, versículo 3 diz que Abraão então se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou mais com ele. Aleluia. Quando Abraão recebe a palavra de cumprir os princípios, andar na presença, quando ele recebe a palavra de ser pai de nações, ser abençoado através dessa aliança,
Abraão não aguenta, irmãos. Abraão se prostra diante do Senhor. E é isso que nós estamos aqui nessa noite, para se prostrar diante do Senhor. Nós estamos aqui para nos quebrantar diante de Deus, porque existe uma promessa através da aliança. Existe uma promessa através dessa aliança para as nossas vidas, que foi estabelecido no tempo da graça através de Jesus. Existe uma aliança para que sejamos abençoados por Ele, pelo Senhor. E Ele diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de multidões, pai de muitas nações. Aleluia. Aleluia. Interessante que Deus, Ele não estabelece aliança e libera os princípios para praticarmos os mandamentos. Ele não faz só isso, mas Ele também libera a sua bênção. Ele libera a prosperidade. Ele libera a nós darmos muito frutos, e frutos que permanecem para sempre. Aleluia. Por isso que é tão lindo estar na presença de Deus, irmãos. Por isso que é tão maravilhoso poder estar na presença do nosso Pai, andar com o nosso Pai, servi-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Aleluia. E ele diz assim ainda no versículo 5: o seu nome não será mais Abrão. Olha, ele muda o nome de Abrão e passa a ser chamado Abraão. E Abraão, por quê? Porque eu vou te constituir pai de muitas nações. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tão lindo, tão justo, que Ele não é só vem a nós. E Ele é Deus. E nós dependemos dEle. E nós precisamos dEle. E a Bíblia diz que tudo é por Ele, é para Ele. Todas as coisas são feitas por Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Já é bíblico, tudo pertence a Ele. Mas Ele é tão misericordioso, tão lindo. Ele estabelece aliança conosco através do seu Filho Jesus. E Ele fala também que nós somos abençoados em Abraão. Todas as famílias da terra estão sendo abençoadas através da promessa liberada sobre a vida de Abraão. Aleluia. E hoje eu quero te dizer que você, através dessa aliança, você é privilegiado, privilegiada. Através dessa aliança, você é uma pessoa abençoada, um homem, uma mulher, uma família abençoada do Senhor. A igreja do Senhor é abençoada, a sua casa é abençoada. Aleluia. E ele diz assim: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Um homem que não podia gerar filho, avançado de idade, e a sua mulher estéril. Mas ele libera a palavra. Aleluia. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Aleluia. Você vai reproduzir Abraão. Oh, que aliança linda de Deus. Deus quer que você produza, que você dê muito frutos. Aleluia. Aquele fala de geração de filhos, de descendência. Mas nos dias de hoje também, essa aliança, Deus quer que nós geramos muitos filhos espirituais. Deus quer que nós geramos coisas extraordinárias. Deus quer que nós geramos aquilo que Ele tem de liberação para as nossas vidas. Existem áreas da nossa vida que é estéril, sabia? Existem áreas da vida de pessoas que é estéril. Às vezes não é só relacionado em gerar filhos, mas muitas vezes são áreas da vida que a pessoa não multiplica, não cresce, não gera. Mas através dessa aliança o Senhor libera essa promessa, porque em todas as famílias da terra seriam abençoadas, Ele disse, e realmente está sendo abençoada. Então hoje você vai sair daqui com um grande milagre na sua vida. Você vai sair daqui fecundo, com coisas na sua vida que você não reproduzia, que você não prosperava. Deus vai liberar sobre você. Eu vou dizer de novo: Deus vai liberar sobre a tua vida,
porque logo nós vamos nos prostrar diante do Senhor, e nós vamos falar com Ele, e Ele vai trazer liberações para as nossas vidas. E Ele já está fazendo aqui nessa noite. Oh, eu sinto a presença de Deus de uma maneira muito grande nesse lugar. É noite de liberações, é noite de aliança, é noite de renovo, é noite de sermos curados. Toda a esterilidade vai bater de retirada agora. Nós receberemos a cura em áreas das nossas vidas, porque Deus, Ele é fiel, porque Ele tem uma aliança conosco, Ele tem uma aliança com você. Aleluia. E Ele diz mais ainda. Aleluia. E reis procederão de você, Abraão. Ia sair pessoas importantes. Aleluia. A partir daquele momento que ele recebeu a bênção de ser fecundo, dele sairia reis. É como nós falamos algumas quartas atrás, que Ana, ela começou a orar quando Ana se posicionou em orar com propósito, porque ela tinha uma aliança com Deus. Deus liberou sobre a vida dela, e ela gerou um filho, que foi sacerdote, profeta e juiz. E aqui a promessa liberada sobre a vida de Abraão, era que dele sairia, ele ia gerar reis. Ei, o Senhor, Ele quer que através de nós, reis, sacerdotes, profetas, sejam gerados. Ele quer gerar através de você, através de cada um de nós, coisas extraordinárias que Ele tem para liberar. Aleluia. E Ele diz: estabelecer uma aliança entre mim e você. Mas essa aliança é tão interessante que não fica só em Abraão. Ele fala: estabelecerei uma aliança entre mim e você. E Ele diz mais ainda: e sobre a sua descendência. Essa aliança que nós temos com Deus, através da pessoa de Jesus, a bênção dele é liberada sobre nós, mas também vai sobre toda a nossa descendência. Eu profetizar aqui nessa noite que a sua descendência vai ser abençoada, já é abençoada, porque você está debaixo de uma aliança, e essa aliança que você está é através de Jesus, e a bênção da multiplicação, a bênção da abundância, da salvação, ela está sobre você, e não ficará só sobre você, vai ser derramada sobre a sua geração biológica, a sua geração espiritual, aqueles que vocês gerarem também espiritualmente, trazendo para a presença de Deus, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os netos, bisnetos, todos aqueles que fazem parte dessa geração que você tem produzido, que vai produzir. Deus os abençoará através dessa aliança também, porque Ele é fiel. Oh, xerebalaba xerecalamanaias. Aleluia. E quando nós aprendemos, quando nós casamos, que essa aliança não pode ser quebrada, não é verdade? Essa aliança, ela não tem emenda. Assim é Deus conosco nessa aliança. A aliança de Deus também não pode ser quebrada, com Deus não pode ser quebrada. É uma aliança sem emenda, é uma aliança para toda a eternidade. Aleluia. E Ele diz assim, ó, aleluia. Ele fala: estabelecerei a minha aliança com a sua descendência no decurso das suas gerações. Gerações e gerações e gerações serão abençoadas com o Senhor através dessa aliança maravilhosa. Mas pastor, esse tempo foi o tempo de Abraão. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo para todo sempre. E através de Jesus, nós somos abençoados com a aliança, e a nossa geração também, a nossa descendência também é abençoada. E Ele fala: e essa aliança será perpétua, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A aliança perpétua é uma aliança que nunca vai ser quebrada, nunca vai ser rompida, é uma aliança perpétua. Ei, eu quero te dizer aqui para você, existe uma aliança que te traz perto de Deus,
E essa aliança não pode ser quebrada, ela é perpétua. E através dessa aliança está sendo liberadas promessas, liberações sobre as nossas vidas. E ele diz ainda no versículo 8, para encerrar, ele diz assim: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Você conquistar algo no lugar que você já está há muito tempo é fácil, muitas vezes é fácil. Mas aonde você é estrangeiro é mais difícil. Porque você não conhece ninguém, muitas vezes você não é nem cadastrado ali na cidadania, né? Você não tem conhecimento. Mas ele fala aqui para Abraão: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Aquele que tem Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, aonde ele coloca os pés, Deus abençoa ele. Ah, mas eu não conheço, mas eu sou novo no lugar, eu não tenho conhecimento. Deus é o seu Deus, você tem conhecimento de Deus, e Deus vai preparar tudo. Toda a terra de Canaã, ele diz aqui, a terra que mana leite e mel, a terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra que produzia em abundância, que os cachos de uva eram tão grandes que precisava de 2, 3 homens para carregar. Prosperidade, terra abençoada. Lá tinha gigantes, tinha obstáculos, desafios, guerreiros, né? Mas era a terra que Deus prometeu. Deus te prometeu porque Ele tem uma aliança com você. Ele prometeu fazer muita coisa na sua vida e você olha e fala, mas não tem jeito, porque você começa a enxergar, né, adversários aonde Deus tem algo para a sua vida e muitas vezes quer que você quer que você se paralisa e não avance. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque existe uma aliança, e a palavra de Deus, ela não faz curva, a palavra de Deus, ela não cai por terra, a palavra de Deus, ela é cumprida em nossa vida, meus irmãos. Aleluia. E ele diz, como propriedade perpétua, não vou te dar por um tempo não também, vai ser perpétuo, vai ser para sempre, eu te darei também a sua descendência, porque Deus, Ele é fiel, o que Deus libera para nós, irmãos, não é passageiro, é perpétuo, é para todo sempre, porque a aliança é maravilhosa que nós temos com Deus. Aleluia. E serei o Deus deles, olha que maravilha, darei a você e a sua descendência a terra de Canaã, e será uma propriedade perpétua, e eu serei o seu Deus, diz a palavra do Senhor. Então a aliança, ela exige de nós, pelo Espírito, um cumprimento, uma prática dos princípios, dos mandamentos de Deus. Mas ela também tem os seus benefícios de liberações. Mas só o fato de obedecermos a Deus já é algo extraordinário. Porque a obediência gera. Então só de obedecermos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós somos abençoados. Deus vai entregar Canaã. Deus vai entregar também sobre a sua descendência, sobre os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, até milhares de gerações. Aleluia! E existe uma Canaã também, esperando nós, um lugar que Deus preparou, para um dia nós nos encontrarmos com Jesus, e nós desfrutarmos da paz dessa terra. Aleluia! Estaremos com o Senhor. A aliança com Deus nos leva a lugares altos, a níveis que nós nunca chegamos, amada igreja. Então nós precisamos nos posicionar na presença do nosso Pai, e entender que esta aliança foi estabelecida, entender que esta aliança foi gerada para a nossa salvação, essa aliança foi gerada para a nossa geração, não somente para nós, mas gerado para a nossa vida espiritual, para termos comunhão com Deus. Aleluia! E assim como você zela pela aliança do seu casamento com o esposo, com a esposa, assim nós temos que zelar
também, muito mais, a nossa aliança com Deus. E como que eu zelo por essa aliança? Como que eu cuido dessa aliança? Sempre orando, sempre comendo da palavra de Deus, sempre andando na presença do Pai, santificando, consagrando as nossas vidas, aleluia. E na medida que nós fazemos isso, a nossa aliança com Deus está sendo fortalecida. Não que a aliança dele seja fraca, jamais, é uma aliança perpétua para todo sempre, mas muitas vezes nós que quebramos essa aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com o homem no Éden, ele fez aliança com Noé. E depois, quando ele destruiu toda a terra e só salvou um casal de animais, de cada animal, e a família de Noé, e ele disse: eu não destruirei mais a terra com as águas do dilúvio, e eu vou colocar um arco, né? Esse é o arco-íris, né, que a gente chama, é o arco, esse é o arco. Ele é o sinal da minha aliança com o povo. Existe um sinal. Aqui fala da circuncisão. Os judeus, eles têm a prática de circuncidar. Faz uma cirurgia no órgão genital do homem. E aquilo ali é uma marca que ele está circuncidado, marcado. Mas hoje, nós, como igreja do Senhor, a gente não precisa fazer essa marca, porque o Espírito Santo faz essa marca. E essa marca tira uma pelinha. E o Espírito Santo, Paulo, ele diz que nós somos circuncidados pelo Espírito. E o Espírito, ele circuncidou o nosso coração. E ele tirou uma pelinha que tinha no nosso coração. E hoje nós somos marcados por Cristo Jesus. Você crê nessa palavra nessa noite? Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está te levantando nessa noite aqui. Há uma palavra profética liberada sobre a sua vida. E você não viverá mais o que você tem vivido, mas será abundante, será mudança, será transformação na sua vida. Porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. E Ele já tem feito, eu sei, mas Ele vai fazer muito mais. Aleluia. Eu quero contar um testemunho rapidinho. Eu senti de contar o testemunho. E daqui a pouco nós vamos orar para encerrar o nosso culto ao Senhor. Encerra aqui, mas continua lá. Continua na sua casa, continua no seu dia a dia. O culto não pode acabar. Na verdade, o culto não acaba, né? A gente começa aqui, Deus dá a introdução aqui, e a gente vive tudo que Ele liberou na nossa casa, onde a gente vai. Por isso que a nossa aliança, ela tem que estar sempre nutrida e estabelecida, através da nossa obediência. Eu e minha esposa, a gente passou um processo com a nossa casa que nós alugamos. A pessoa foi embora e nunca mais a gente viu a pessoa. Ficamos com alguns débitos, né? Mas o Senhor é tão bom que a gente vinha orando a Deus, a gente vinha buscando o Senhor. O que nós vamos fazer, Senhor? E o Senhor me deu uma visão em sonho. E nesse sonho, nessa visão que eu tive em sonho, um homem me dava várias notas, né, em dinheiro, né? E eu falei para minha esposa: olha, Deus vai nos abençoar. Não sei o que vai acontecer, mas Deus está liberando algo para a nossa vida, algo para a nossa vida ministerial, porque nós vivemos da obra, eu e minha esposa, há 10 anos já. E quando foi essa semana, nós fomos surpreendidos.